Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente, que está preparado desde as primeiras horas da manhã, para que possamos estar aqui serenos, tranquilos, estarmos conectados com a espiritualidade que aqui trabalha, que aqui atende os mais necessitados, no plano da matéria e no plano espiritual. Vamos nos conectar com o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, o nosso amigo querido que desde antes do nosso nascimento nos orienta, nos protege, nos intui boas ações, boas palavras. Conectados a esse irmão querido, nos sentimos tranquilos, serenos, deixando todos os nossos problemas lá fora, todas as nossas angústias, os nossos medos, as nossas dúvidas. E assim, concentrados nesse ambiente que emana luz, que emana paz, que emana conforto. Agradecemos todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecemos pela nossa casa, por termos um leito onde podemos descansar nosso corpo depois de um dia de trabalho. Agradecemos por ter uma mesa que pode saciar a nossa fome, por termos um lar onde encontramos nossa família, aqueles laços que vieram desde antes do nosso nascimento, muitos deles para estreitarmos esses laços, muitos deles para reconciliarmos, para que no final dessa existência possamos ter ainda maior a nossa família espiritual. Agradecemos aos nossos amigos que vieram junto de nós nessa existência, para nos dar as mãos, para nos socorrer quando for necessário, para que possamos socorrê-los quando assim eles necessitarem. Agradecemos, Senhor, por nosso trabalho, seja ele qual for, de qual natureza for. Trabalho que nos faz servir ao próximo, que faz trazer o progresso para nós e para todos aqueles que nos rodeiam. Que possamos sempre ser úteis, que possamos sempre atender aqueles que mais necessitam. Agradecemos a natureza, com suas plantas, com seus animais, com o ar que respiramos, a chuva que cai. Agradecemos todas essas bênçãos que o nosso Pai nos proporciona, para que possamos estar aqui encarnados nesta existência, neste planeta, mais uma vez. Agradecemos, Senhor, por essa doutrina bendita que nos ensina a fé raciocinada, que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a buscar o consolo, buscar o entendimento acima de tudo. E agradecidos que estamos nesse ambiente de luz, irmanados todos nós aqui. Nos conectamos à nossa Mãe Maria, sentamos em seu colo, ela nos cobre com seu manto azul e tudo ao nosso redor não tem mais importância. Ligados à sua essência, nos sentimos amados, protegidos. Essa nossa Mãe querida nos leva até seu Filho, aquele que veio até nós para nos ensinar a amar, para nos ensinar a perdoar. O ser de maior envergadura moral que esteve aqui entre nós, nesse orbe planetário. Esse nosso irmão querido, Jesus, nos leva um pouco acima e nos encontramos com o nosso Pai, nosso Criador, que nos ensinou desde o início a sermos amorosos, a sermos magnânimos, misericordiosos. Esse nosso Pai que nos criou simples e ignorantes, para que pudéssemos, através de todas as existências que passássemos, retornar até Ele, conectados à sua essência, conectados ao seu amor. E dessa forma, juntos, todos nós aqui, em uma só voz, dizemos: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Boa noite mais uma vez. Meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa. E hoje no nosso tema, é um tema que eu gosto bastante, porque as parábolas vieram até nós e muitos de nós ainda não as compreendemos. Então, a parábola do semeador é uma das mais importantes que Jesus nos passou. Para vocês terem uma ideia, né, de todas as parábolas, apenas duas, Jesus explicou aos seus discípulos o que significava, que é a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Então, devido à importância que ela tem, então ela teve todo o entendimento e 3 evangelistas trouxeram ela para nós: Lucas, Mateus e Marcos. Apenas João que não trouxe. Então, é um tema bastante recorrente e que muitos, trouxeram para nós, para que nós pudéssemos entender o que essa parábola tinha a nos dizer. Então, como funciona, para que a gente possa entender, antes de eu ler para a gente aqui, a parábola do semeador. Então, Jesus, na sua vida pública, que foi dos 30 aos 33 anos, ele deixou, assim, valiosíssimas, uma valiosíssima herança para nós, valiosíssimos ensinamentos. E o que as parábolas retratavam? Era uma população, um povo bastante simples, com bastante limitação intelectual. Então Jesus, por meio das parábolas, por meio de uma história do que acontecia no dia a dia deles, ele pôde explicar aquilo que era acima de todo entendimento. Mas não era só Jesus, porque na verdade, na cultura oriental daquela época, outros sábios, outros profetas, trouxeram também os ensinamentos por meio de parábola. E nesses 3 anos de vida pública de Jesus, foram muitas as parábolas. Essas todas, até tem um livro aqui que eu gosto bastante, que é do Karl Barth, ele retrata todas elas que foram catalogadas, vamos dizer assim, pelos apóstolos de Jesus. Muitas foram perdidas, nós não temos o conhecimento, mas estas vieram até nós e hoje continuam cada vez mais ativas. Então, muitas delas hoje, inclusive, a gente não entende o que elas querem dizer, porque está acima, às vezes, do próprio entendimento. E porque muitas vezes nós não temos tempo e nem vontade de tentar entender o que ela nos traz. Para vocês terem uma ideia, nesse outro livrinho aqui que a gente estuda aqui na nossa escola de aprendizes do Evangelho, tem uma parte que é bem legal aqui, que aliás a turma que está agora está estudando esse livro. Elas tiveram 3 tipos de parábolas, as que Jesus trouxe. Usos e costumes sociais, então vocês vão lembrar das bodas, dos 10 talentos, do bom samaritano. Aí tem os assuntos domésticos de família, por exemplo, o filho pródigo, todo mundo já ouviu falar dessa parábola. A dracma perdida, o credor incompassivo, o bom e o mau servo, são inúmeras. E a vida rural, por quê? Era um mundo, era uma época em que a atividade rural era muito intensa. Então nós temos o joio e o trigo, o semeador, o grão de mostarda, a figueira estéril, a ovelha desgarrada e assim por diante. São inúmeras. E ele usava o que estava acontecendo naquele momento, naquela ocasião, daquela pregação dele, daquele ponto em que ele estava, para passar uma lição. Então nós vamos ler agora, e daí a gente vai buscar o entendimento. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E a outra caiu na terra boa, e tendo crescido, deu fruto a 100 por 1.
Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, né, o que significava aquela parábola. E ele disse: a semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. E assim por diante. Então, o semeador é o nosso Pai, é o Criador, é aquele que nos trouxe a vida, que nos trouxe todo esse mundo, com todas as riquezas que nós temos aqui. A semente é a boa nova, é o evangelho, são as mensagens edificantes, é o entendimento. E quem é o solo? O solo somos nós. Então não existe drama nenhum no semeador, não existe drama nenhum na semente. Existe drama no solo. Existe o solo pedregoso, existe o solo de espinhos, e existe aquele que é mais ou menos, vamos dizer assim, que somos nós, talvez, né? Espero que estejamos nesse solo, aquele solo que ainda tem terra para ser cultivado. Como funcionava naquela época? Por que ele usou essa parábola? Porque não existia aquele preparo da terra. Hoje nós temos toda uma tecnologia que nós preparamos o solo para receber a semente. Naquela época não tinha. Então o semeador saía a semear. E aonde caía a semente, ali frutificava ou não. Quando ele diz que era jogado na pedra não frutifica. E aí vinha o pássaro, as aves do céu e a comiam. Esse pássaro, que não tem nada, né, de mal no pássaro, mas retrata as más influências que nós temos nesse mundo. Então nós muitas vezes recebemos uma lição, mas todas as influências ao redor fazem com que nós percamos aquela lição. Existe aquela que cai no meio dos espinhos. Ela nasce, ela frutifica, só que os espinhos a sufocam. Assim como acontece no joio do trigo, que vocês já conhecem também. Chega um ponto que o joio sufoca. E nesse caso, os espinhos a sufocam e acaba que aquilo lá que a gente aprendeu, que estava até frutificando, se perde. E existem as sementes que caem num solo um pouco melhor, um solo com terra, um pouco mais preparado. Só que vejam que ele diz aqui, que nem todos frutificam 100 por 1. Alguns deles frutificam 60 por 1, outros 30 por 1. Então, quem somos nós quando vemos esse solo e quem somos nós ao nos identificarmos com aquilo que ele pode nos trazer? Nós somos aquele que recebe a lição e deixa passar? Somos nós que recebemos a lição, procuramos colocar em prática, mas mesmo assim, passa um tempo, algo sufoca aquilo e cai por terra. Ou somos aquele que recebemos a lição, recebemos a semente, ela frutifica em nós, mas quanto ela frutifica? Todos nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações. Então, há um bom tempo, né, desde que Jesus encarnou na Terra, nós estamos nesse plano. Antes disso, antes de Jesus, era um mundo primitivo, porque nós temos categorias de mundo. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. A Terra, como tudo que evolui, tudo evolui. Queiramos ou não, todos vão evoluir. Pode ser na dor ou pode ser no amor, mas nós vamos evoluir. O nosso planeta está num processo de evolução. Então estamos passando por um momento de transição planetária. Eu sempre digo aqui, toda vez que eu venho fazer preleção, que nós somos os trabalhadores da última hora. O nome, inclusive, de outra parábola de Jesus. Nós estamos numa época em que existe uma efervescência no mundo espiritual. Aqueles que não se regenerarem não mais habitarão a terra. Esses irão para outros mundos. É bastante complexo? É. Então, por isso que a gente precisa sempre estar estudando. Para que isso não caia nos nossos ouvidos como algo irreal. Nós sabemos da necessidade da evolução. Estamos aqui encarnados. Se estamos hoje aqui, todos nós reunidos nesse ambiente, e não estamos em outro ambiente, buscando essa semente que está sendo lançada, é porque nós estamos preparando a nossa terra para receber o ensinamento. Só que muitas vezes nós não damos importância a isso.
vivemos num mundo completamente voltado para a matéria. Sim, nós somos homens e mulheres encarnados no mundo material. Somos seres espirituais vivendo vidas materiais. Por isso nós necessitamos estar no mundo. Precisamos trabalhar, precisamos criar nossos filhos, precisamos nos distrair, descansar, precisamos estudar, precisamos fazer tudo o que um ser humano faz. Mas que os nossos olhos, os nossos pensamentos e o nosso foco esteja no nosso aprimoramento espiritual, vivendo uma vida na matéria, cercada de toda uma situação mundana que o mundo nos traz, que a vida na matéria nos traz, mas com o foco no espiritual. Porque daqui nós não iremos passar. Nós temos vidas aqui que tem um começo, meio e um fim. Só que a vida espiritual, ela é eterna. Então nós estamos voltando muitas vezes para a matéria. Nós desencarnamos, vamos para a erraticidade. Lá descansamos da vida na Terra, porque muitas vezes foi uma vida trabalhosa, foi uma vida longa. Aí nós estamos no plano espiritual, estudando, trabalhando, encontrando aqueles que foram antes de nós. E que graças a Deus, né, é o nosso consolo, saber que um dia encontraremos. E aí a gente precisa voltar, porque não é no plano espiritual que nós evoluímos. Lá nós vamos sofrer as consequências dos atos que praticamos na matéria. Então chegamos lá e nós temos que fazer o quê? Voltar novamente. E aí voltamos mais uma vez. Aí vivemos uma vida que muitos dizem, né? Tem um escritor espírita que, na verdade, é um espírito, né? Que ele é psicografado. O Dr. Inácio, hoje mesmo falamos sobre ele. E o Dr. Inácio fala que muitos de nós viemos para a vida na Terra. Nós vivemos uma vida hibernando, sem ter a menor preocupação com as coisas do espírito. Até que chega uma hora que a gente acorda dessa hibernação e nós voltamos. Então a gente passa por uma existência inteira sem nos ater, sem nos situarmos no que nós estamos fazendo aqui. E como é rico poder estar aqui nesse momento de transição planetária, quando nós estamos presenciando a evolução da Terra. Alguns, né, espiritualistas nos trazem que essa é a última encarnação na dualidade. O que significa isso? No mundo de provas e expiações. Então nós que estamos aqui encarnados, estamos vivendo a nossa última encarnação nesse mundo onde tem mais mal do que bem. Essa é a realidade do mundo de provas e expiações. Nós vamos para um mundo de regeneração, onde vai existir mais bem do que mal. O mal ainda vai existir? Vai. E é nós aqui presentes e muitos outros que estamos trabalhando para essa regeneração. Então muitos de nós aqui, entre outras pessoas que a gente conhece, já estão no mundo de regeneração. O âmago dessas pessoas, o universo dentro dela, o mundo que habita nela, já é um mundo evoluído. Apesar de ela conviver com seres voltados para o mal. Existem muitos seres evoluídos aqui na Terra, que podem ser alguns de nós aqui. Já estamos vivendo num mundo de regeneração. Só que a maioria de nós ainda está no mundo de provas e expiações. Enquanto a maioria não se tornar bom, enquanto a maioria não se tornar regenerado, nós ainda habitaremos num mundo onde a maldade prevalece. Então, fazemos o nosso papel quando nós começamos a mudar os nossos atos, mudar as nossas atitudes, transformando o nosso redor no mundo regenerado. Nós sabemos todos as consequências dos nossos atos. Nós já não somos mais crianças, já somos maduros, todos nós aqui, para entendermos que tudo que nos acontece, nós somos 100% responsáveis. Então, quando nós somos ofendidos, magoados, ultrajados, traídos, abandonados e tudo mais de ruim que nós temos que saber que nós precisávamos passar por aquele aprendizado. Se não fosse João, seria José. Se não fosse Maria, seria Joana.
Qualquer um poderia ser o artífice, poderia ser o responsável pelo nosso processo de evolução. Mas quem precisava passar pela lição éramos nós. Então estamos todos aqui, muitos de nós, professando essa doutrina há 10, há 20, há 30 anos e ainda não aprendemos a perdoar. Então nós viemos aqui toda terça-feira, a gente vê filme, né, do Nosso Lar, a gente lê livro de Kardec, de Chico Xavier, de Violetas na Janela e tudo que tem, né? Toda a literatura, a gente vê vídeos no YouTube, a gente vê frases edificantes e a gente ainda não aprendeu a perdoar. Foi o que Jesus nos trouxe. Porque quem precisava passar pela lição éramos nós. Nós tivemos ferramentas que nos ajudaram. Essas ferramentas, esses seres que nos magoaram, nos feriram, eles vão ter que prestar contas? Sim, óbvio. O mal existe e todo aquele que pratica o mal irá ser responsabilizado. Mas ai de quem, né, provocar o escândalo, assim como Jesus dizia. Então nós estamos caminhando nessa terra, pedimos provas antes de encarnar aqui novamente, pela não sei quantas vezes, né? Que já viemos aqui muitas vezes. Nós pedimos provas, nós pedimos expiações. E nós estamos aqui tentando sobreviver a todas elas. Tentando sobreviver. Porque cada coisa que nos acontece desestabiliza. Então, o que é preciso, né? Que a gente possa, assim que a gente for passando pelas experiências na vida, que a gente possa ir se fortalecendo. Vai ter um momento que coisa alguma vai nos ferir, porque já estamos cientes de que aquilo era necessário para nosso aprendizado. Viemos para cá para viver aquelas experiências. Tivemos aqueles que foram os que nos colocaram nessa situação. Mas nós, pelo menos, estamos pagando nossas promissórias. Rasgando as promissórias. E que graças a Deus, que cada vez que a gente passa por uma prova na vida, um dissabor, uma situação difícil, uma enfermidade, alguma situação financeira que nos faz limitar as nossas ações, nos faz sentir carência. Quando a gente passa por aquela prova, a gente agradecer a Deus por termos passado por mais uma, sem ter prejudicado ainda mais a nossa trajetória. Vocês sabem que muitas vezes nós viemos para cá com pontos a serem trabalhados, só que no momento que nós passamos pela prova, pela dificuldade, a gente se revolta. A gente se revolta e piora ainda mais. Então aquilo que era para ter sido algo edificante, algo proveitoso, se torna ainda pior. Por isso que muitos espíritos, ao reencarnar, sentem medo. Vocês sabem que o medo de encarnar é muito maior do que o de desencarnar. Ao desencarnar, iremos encontrar aqueles que nos amam. Quem garante que os grandes amores da nossa vida estão com a gente agora e não lá no outro plano? Muitas vezes os que estão aqui com a gente são espíritos que são ligados a nós de forma afetuosa e assim por diante. Mas às vezes os grandes amores da nossa vida, ainda nessa etapa evolutiva que nós estamos, que todos, na verdade, somos todos uma grande irmandade, né? Todos nós que somos filhos do nosso Pai. Mas nessa situação em que nós estamos, às vezes aqueles que nós mais temos o maior afeto está no outro plano. E a gente tem medo de desencarnar. Todos nós, eu tenho, por sinal. Só que quando nós estamos lá no plano espiritual, com os nossos queridos lá, nos recuperando, né, de toda a trajetória vivida, tentando buscar consolo e entendimento para todos os nossos erros daquela vida anterior. E a gente precisa voltar. Porque é na próxima existência que a gente vai tentar mais um passinho. Tem a história do menino, que ele foi atendido pelo Chico. Essa história a gente conta sempre, porque ela exemplifica muito bem. Acho que todos vocês já devem ter ouvido. Chico estava lá atendendo, lá em Uberaba, e aí chega uma mãe desesperada atrás de Chico. Pelo amor de Deus, Chico, me ajuda. Meu filho, que nasceu cego, que nasceu surdo, fica acamado, fica lá em casa, não sai,
né, limitado nas ações dele. Há um tempo atrás começou a sentir um problema na perna, alguma coisa assim, um filho criança ainda. E os médicos disseram que vai ter que amputar a perna. E ela entrou em desespero, porque ele já era uma criança, que ele tinha uma série de limitações nessa existência. Aí Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico, chama ele de lado e fala: este espírito, há 10 encarnações, praticou o suicídio. E como o suicídio retoma o ponto em que ele desencarnou na existência anterior, e retoma de novo, nessas 10 encarnações, ele se suicidou. Só que ele prometeu na existência anterior que ele teria limitações e que por causa dessas limitações ele não iria praticar o suicídio nessa atual existência. Só que, como é mais forte esse instinto dele do suicídio, ele está pensando, o espírito dele está cogitando em se jogar num precipício que tem do lado da casa. Então a espiritualidade superior, vendo que ele ia fracassar mais uma vez, conseguiu que ele tivesse, vejam só, né, às vezes tem males que a gente não entende, né? E que ele é calculado para nosso benefício. Ele teve essa enfermidade na perna, então ele teria que amputar. Então ele não conseguiria mais se suicidar com sua própria vontade. Então vejam, né, que sofrimento para essa mãe, que sofrimento para esse espírito. E nós estudando esse caso agora, analisando ele dessa forma, né, que a gente possa tirar proveito dessa semente que foi lançada aqui neste solo em que estamos, que a gente pode entender a beleza de tudo isso, o porquê do sofrimento, o porquê muitas vezes passamos por dificuldades, o porquê muitas vezes espíritos queridos são tirados da vida antes de cair. No filme, né, Nosso Lar, que eu acredito que alguns de vocês já assistiram agora, que é sobre os mensageiros, vocês lembram que tinham 3, né? Quem assistiu, quem não assistiu vai ter um spoilerzinho, né? Mas não vai afetar tanto assim. Eram 3 trabalhadores que prometeram reencarnar juntos. Eles tinham seus problemas, eles tinham suas limitações, as suas dificuldades evolutivas, e eles prometeram que eles viriam para a Terra. E lá no plano espiritual, lá em Nosso Lar, quando eles estavam se preparando lá junto com os mensageiros, que dão nome ao livro, eles disseram o seguinte, que se eles fracassassem, eles iam ser tirados da vida corpórea. Então vejam, né? Às vezes a gente tem até medo, né, dos pedidos que a gente faz no plano espiritual, né? A gente não sabe o que a gente pediu. Mas vejam como a lucidez do estudo, do entendimento, faz com que a gente entenda um pouco acima. Que a gente entenda que toda dificuldade que a gente passa nessa vida, ela tem um sentido, ela tem um porquê. Nós viemos aqui para evoluir, não viemos para outra coisa. Nós não viemos para fazer festas, para viajar, para bater papo, não é nada disso. Isso aí faz parte do momento em que estamos aqui encarnados, dessa vida mundana em que estamos aqui. O nosso propósito ao virmos para cá era a evolução do nosso espírito. Nós vamos evoluir muito? Não. Estamos há muito tempo nessa jornada, vindo, aprendendo, batendo cabeça, voltando, se recuperando, retomando a jornada. A gente evolui um pouquinho só em cada existência, mas a gente não retrocede, a gente não volta para trás. Então, todos os pontos em que nos encontramos na nossa escala evolutiva, ela não retrocede. Nós podemos estacionar, mas a gente não volta para trás. Tudo é ganho. Então, quão importante hoje é estarmos interiorizando essa semente que foi lançada pelo nosso Pai, para que o nosso solo seja frutificado, para que a gente, por meio dos talentos que nós recebemos nessa existência, que é outra parábola que eu adoro, eu sempre cito ela, por meio dos talentos que nós recebemos, nós possamos fazer com que a nossa vida seja muito melhor do que até a gente planejou um dia em que estávamos no plano espiritual. Que a gente aproveite a inteligência, que a gente aproveite os dons que nos foram dados, as oportunidades.
Muitas vezes vir saudável, vir com uma situação financeira favorável, era para que a gente pudesse fazer o bem com aquilo. Estar disposto a trabalhar. Se somos saudáveis, nós temos condições de trabalhar, de estudar, de ajudar ao próximo. E muitos de nós recebemos todos esses talentos e guardamos lá como aqueles fizeram, aqueles da parábola. Guardaram, ou jogaram, ou gastaram. Né? Cada um faz o destino que quiser para os seus talentos. Então estamos aqui nesse momento de transição planetária, recebendo mensagem, recebendo a semente no nosso solo. Então que a gente possa, a cada dia que passa, né, estarmos mais preparados, estarmos mais evoluídos, para que no final dessa existência, que a gente não sabe quando vai ser, que a gente possa pensar assim, olha, fiz o melhor que eu pude, com aquilo que me foi dado. Consegui evoluir, nem que fosse um pouquinho, mas eu consegui evoluir. Para que a gente vá para a vida espiritual com a certeza de que trabalhou corretamente, de que não perdeu tempo, que perdoou aqueles que ofenderam, porque nós pudemos entender o porquê de tudo aquilo. E que a cada dia que passa a gente possa, né, buscar esse entendimento, para que todas as dificuldades da vida sejam compreensíveis e que nós possamos ser consolados em todos os momentos que a gente precisar. É por isso que a doutrina está aqui, é por isso que a casa está aberta, por isso que o Evangelho está sempre pronto a nos atender, naquele dia de desespero, naquele dia de aflição. É aqui que a gente busca o consolo para a nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai por esse momento de encontro com nós mesmos, de conexão com o espiritual, onde podemos encontrar os nossos irmãos que aqui trabalham na espiritualidade, esses nossos irmãos que durante todo o tempo estão recebendo os nossos irmãozinhos que estão perdidos, que estão sofrendo, sem saber aonde estão, em que situação estão. Que eles possam ser encaminhados nessa jornada evolutiva que eles estão buscando. E que possam ter um entendimento e buscar o consolo em todas as suas necessidades. Que assim seja e graças a Deus.